Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar? Na aula de hoje, olha aí o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje será estudos textuais, então vamos observar questões relacionadas à notícia, aos informativos, textos injuntivos, e-mail e fábula, observando sempre a finalidade. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a habilidade de identificar a finalidade de determinado gênero, ok? Vamos começar? Então, convido vocês a ouvir a narração do texto. Então, vocês vão ouvir e acompanhar a leitura na cartela. Certo? Vamos lá ao nosso texto. A raposa e o leão. Uma raposa muito jovem, que nunca tinha visto um leão, estava andando pela floresta e deu de cara com um leão. Ela não precisou olhar muito para sair correndo desesperadamente na direção de um esconderijo que encontrou. Quando viu o leão pela segunda vez, a raposa ficou atrás de uma árvore, a fim de poder olhar antes de fugir. Mas na terceira vez, a raposa foi direto até o leão e começou a dar tapinhas nas costas dele, dizendo: "Oi, gatão, tudo bom?" Moral da história: da familiaridade nasce o abuso. Muito bem, gente. Então, vocês acabaram de observar esse texto narrativo. Sabemos que ele é de tipologia narrativa porque conseguimos observar a evolução dos fatos, dos acontecimentos, certo? Nós vimos que a raposa encontrou o leão, fugiu, se escondeu, depois encontrou mais uma vez, ficou observando e na terceira vocês viram o que aconteceu. Porém, nós temos um gênero aqui que é relacionado a esse texto, a raposa e o leão. Percebe que os nossos personagens são animais, uma raposa e um leão. Então, percebam que eu tenho algo a destacar para vocês sobre essa raposa. Observem exatamente nesse trecho. Oi, gatão, tudo bom? Até uma certa informalidade aí. E observem que a raposa está o quê? Falando. Está falando. Lembram das nossas figuras de linguagem, não é? A personificação é uma figura de linguagem que atribui características que são próprias dos seres humanos a seres que não são humanos, como os animais, objetos, não é? Perceba o que é que a raposa está falando. Na realidade, uma raposa fala, minha gente? Não. Então, observe que a raposa foi personificada. Isso já nos diz muito sobre esse texto. Esse texto aí é uma fábula. E o que me confirma, além da personificação dos nossos personagens, que é uma fábula. Lembre que os personagens de uma fábula eles sempre representam tipos humanos, representam pessoas, né? Aquela pessoa da raposa aqui que acaba se sentindo à vontade, né? Demais para falar com o leão. E observe que nós temos uma moral. Essa moral nada mais é do que um ensinamento. E observe que esse ensinamento na nossa história, na nossa fábula, ele vem com um certo tom de humor. Moral da história: da familiaridade nasce o abuso. Então a raposa é caracterizada como uma pessoa abusada, que só por ter visto o leão umas 3 vezes ela já se sente muito íntima desse personagem. Então perceba que o nosso texto aqui, essa fábula, traz para a gente o ensinamento, mas também pode aí trazer traços de humor, né? Oi, gatão, tudo bom? Observe aí a intimidade da raposa. Que raposa confiada, certo? Então, a fábula, ela tem por finalidade o quê? Trazer um ensinamento, trazer uma moral, algo para o leitor que vai ler esse texto e vai aí adquirir conhecimento e um ensinamento para a sua vida, certo? Vamos adiante. Próximo texto aí que nós vamos ter é esse daí. Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer,
AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco da sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Então, observem que esse texto aqui ele traz para a gente determinados fatos, né, com relação à meditação, aquele momento em que você relaxa, que você fica com os seus pensamentos, meditando, né, focando em outras situações. E aí, esse texto, né, mostrando já como ele pode aparecer em uma prova de vestibular, né, como ele pode aparecer numa avaliação externa, nós vamos ter aí, com base nesse texto, um questionamento. O texto tem por finalidade. Observe que o nosso texto aqui, o enunciado, não tem um ponto aqui no final, certo? Ele está pedindo para que você complete a informação desse enunciado aqui com alguma dessas informações das alternativas, ok? Então, esse texto tem por finalidade, letra A, criticar, B, conscientizar, C, denunciar ou letra D, informar. O que vocês acham, né? Responde aí para mim, qual alternativa seria correta com relação ao nosso texto? Percebo que a finalidade desse texto aqui é exatamente informar. Letra D. Perceba que o nosso texto traz informações sobre a meditação, que ela pode ajudar o quê? A controlar a ansiedade e aliviar a dor. Que ele faz até o questionamento no início do nosso texto e confirma essa ideia no enunciado restante, ao longo do corpo do texto. Ok? Então, o texto como esse aqui, que nós observamos, ele tem por finalidade informar, trazer informações sobre fatos, acontecimentos, sobre determinado tratamento, algo da medicina. Então, são textos informativos que têm essa finalidade. Ok? Voltando aqui, o próximo texto nós vamos observar um gênero que circula em um meio diferente ao que nós estamos observando. Então, nós vimos lá uma fábula, que pode ser encontrada em livros, uma notícia como essa daqui, uma reportagem que pode ser encontrada em revistas, em sites jornalísticos, mas nós também temos gêneros, textos que aparecem em meios televisivos, que é exatamente o nosso próximo texto. Então, vamos assistir ao vídeo, prestem bastante atenção e já retornamos. Olá, CME News destaca. Alpinistas italianos são resgatados após atingirem pico do Monte Aconcagua. Outros 2 integrantes do grupo foram encontrados mortos. Acompanhe na reportagem. 2 alpinistas italianos foram resgatados nesta sexta-feira do Monte Aconcagua, na Argentina. Eles foram levados de helicóptero para um hospital na cidade de Mendoza. Outros 2 integrantes do grupo já haviam sido encontrados mortos na montanha. Marco Afásio, de 39 anos, e Marina Acanazzi, de 35 anos, estão internados em estado delicado. Já Mateu Refrigerato, de 35 anos, ainda espera em estado crítico por socorro em um acampamento. Após atingirem o cume, os 3 sobreviventes passaram 2 noites com temperaturas entre 20 e 30 graus abaixo de zero, sem barraca, saco de dormir ou fogareiro. Outros 2 componentes do grupo foram encontrados mortos. O guia argentino Federico Campanini, de 31 anos, chegou a ser resgatado, mas não resistiu. A italiana Helena Zenil, de 38 anos, se perdeu dos demais alpinistas antes de chegar ao cume e também morreu. A forte tempestade na região e a chegada tardia ao cume, 16h30, é recomendado no máximo 14 horas, são apontados como os principais responsáveis pela tragédia. Muito bem, então vocês acabaram de ouvir aí uma notícia, que foi vinculada pela TV, em meio televisivo, e a gente pode também ter hoje o meio virtual, em que as notícias, em que os jornais podem ser transmitidos também. E observem que nesse jornal aí a notícia ela foi trazida, ela foi informada pela nossa repórter e ela tem
principalmente a finalidade de apurar fatos, né? Apresentar uma notícia, o acontecimento, ou seja, a tragédia lá com os alpinistas, e a repórter fala onde eles estão internados, o estado de saúde deles, o que aconteceu com eles. Então, percebo que são todas informações que são trazidas aí com a finalidade de informar a pessoa que está consumindo essa notícia, ou seja, o outro, né? O interlocutor, o telespectador que está assistindo aquele jornal. E percebo que essas informações são importantes, elas são passadas de forma objetiva, clara, sem figuras de linguagem ou linguagem figurada, né? Uma linguagem direta, objetiva. E percebam que a intenção é informar. Qual é a finalidade de um texto como esse? Informar, trazer informação. Agora vamos observar um outro texto que eu acho que vocês aí vão ficar com água na boca. Vamos ao nosso próximo texto. Olá pessoal, hoje vamos preparar um brigadeiro. Brigadeiro. Ingredientes: uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal, 7 colheres de sopa de achocolatado ou 4 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado. Modo de preparo: em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar e faça pequenas bolas com a mão, passando a massa no chocolate granulado. Muito bem, gente. Então, qual é a finalidade desse texto? Nos deixar com fome? Com vontade de comer brigadeiro? Não! Esse texto tem a finalidade aí de trazer informações, ou seja, mostrar como fazer um brigadeiro. Ele nos ensina como fazer determinado, ou seja, procedimento, determinado alimento, no caso aí o brigadeiro. Perceba que ele é um texto que circula aí em meio virtual também, uma animação. E outra coisa interessante, esse texto eles são chamados de textos injuntivos, ou seja, são textos que nos ensinam algo, né? No caso, nós temos aí um gênero receita, né, que vai te ensinar a preparar determinado alimento. Então, a gente viu que esse gênero traz o que eu vou precisar, né, os ingredientes, e também vem uma parte especificando, ou seja, como fazer, o modo de preparo. Junte, misture, né, reserve. Então, perceba que essas palavras elas vão aparecer no modo de preparo porque vão trazer para a gente instruções de como preparar determinado alimento. Certo? Se alguém fizer brigadeiro, marca o professor aí, que o professor gosta bastante. Vamos ao próximo texto? Olha aí. Pessoal, o próximo texto é exatamente aí esse aqui. Observem que ele é diferente dos outros que nós já observamos, né? Percebam aí que ele tem uma estruturação. Olha só, nova mensagem para henrique007, e-mail.com.br, assunto reunião de março. Né? Então, percebam que tem todo um cabeçalho. E o nosso texto: Henrique, estou enviando o anexo o contrato do novo fornecedor. Por favor, verifique se todos os dados estão corretos. Solicito também a definição da data da reunião de março, a fim de que eu possa informar a todos os colaboradores envolvidos para providenciarem os dados necessários. Obrigada. Joana Meyer, assistente administrativa, empresa Total, e número de telefone. E observem, olha só, enviar. Observem esse sinalzinho aqui, certo? Isso aqui também. Ó, toda essa estrutura a gente já percebeu que se trata do quê? De um e-mail. Né? Então, percebam que o e-mail é o que nós temos hoje na internet, no meio virtual, o correio eletrônico, a mensagem eletrônica. Percebam que o antecessor dele é a carta. Hoje as correspondências, né, na sua maioria, né, não há mais esse costume de enviar uma carta. Ainda existe, mas é muito raro você fazer isso. Hoje as pessoas preferem mandar um e-mail, que a comunicação é muito mais rápida. E perceba aqui que o nosso texto, esse e-mail, ele tem um caráter mais formal. Né? Perceba que nós percebemos aqui um caráter formal da linguagem, porque nós temos solicitações e orientações também. E com base nesse texto, olha só,
O objetivo que melhor expressa a mensagem acima é, letra A, enviar o contrato do novo fornecedor, B, solicitar a definição da nova data, C, enviar o contrato do novo fornecedor e solicitar a definição da nova data, ou D, exigir com urgência a definição da data da reunião de março. Perceba que o nosso texto tem por finalidade esse e-mail exatamente aqui, ó. Expresso o quê? Letra C, enviar o contrato do novo fornecedor e solicitar a definição da nova data da reunião, certo? Então, gente, vocês observaram fábula, e-mail, receita, notícia, tantos textos que são utilizados com finalidades diferentes. Então, para todas as ações das nossas vidas, nós temos textos com finalidades diferenciadas. E reconhecer essas finalidades é muito importante, certo? Vamos treinar? Vamos ao nosso praticando. Muito bem, pessoal, sem demora, nossa DLI, leiam os textos com atenção e respondam os questionamentos que são solicitados com base nos textos, certo? Bom exercício a todos, o chat está liberado, estarei acompanhando vocês lá pelo chat. Até mais!
Muito bem, voltamos agora para a nossa interatividade aqui pelo chat. Eu estou observando os alunos interagindo. Parabéns a todos que estão participando, prestando atenção na aula e usando o chat para interagir. Eu estou observando aqui que a Renata participou, respondeu que a questão 1 é a letra C. Temos também o Cauã, respondeu também letra C. A Ana Isis respondendo a letra C. A Elaine, letra C, e muitos alunos interagindo aqui. O Raimundo, letra C também, a galera aqui está dizendo que é letra C. Vamos já conferir se essa resposta está correta. Maurício, letra C. A Amanda está participando aqui no nosso chat. Quem mais? O Ítalo, letra C. O João Vitor disse que é a letra E, não é? Vamos lá, quem mais? A Natasha também está aqui no chat, letra C. A Larissa, letra C. Vamos lá, Gabriel também está participando. A maioria aqui está dizendo que é a letra C. Será que vocês estão certos? Vamos já verificar a resposta. Dalton participando aqui, letra C também. Tainá, letra C. Questão 1, letra C. A Daiane está respondendo. A Vitória Yasmin também está participando aqui. Micael, letra C, né? Questão 1. Estou observando aqui que a maioria está colocando letra C. A questão de número 2, olha só, a Elisa Evelyn respondeu aqui, questão 2, ela disse que é fábula, não é? E que a letra A, o tipo textual é fábula, e a letra B, quem faz o bem recebe o bem, não é? Então, eu acho que ela colocou aqui o ensinamento, né, que seria da fábula. Vamos já verificar a questão, ok? Obrigado aos alunos que estão participando, interagindo. O Giovanni, lá de Presidente Figueiredo, está interagindo também aqui, letra C, não é? A Escola Estadual Presidente Figueiredo, o Giovanni é de lá, não da cidade. Mas encontrei alunos lá de outros municípios também interagindo aqui com a gente, Boca do Acre, não é? De tantos outros municípios do nosso estado. Parabéns, interajam sempre, participem sempre, certo? Vamos ao nosso texto? Então vamos lá. Colocando a primeira questão aí, nós temos esse texto com o título Tulipas da Holanda, certo? Todos os anos, durante a primavera, gente de todo mundo procura um pequeno parque colorido e perfumado, cheio de lagos e flores, na Holanda. Ali se encontra a famosa tulipa, a flor nacional do país. A floricultura é uma fonte de renda da Holanda, e a cultura dessa flor constitui a base dessa renda. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais apreciada pela sua raridade. É também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja azul-roxo, bem escuro, certo? Com base nesse texto, o questionamento. Olha só, esse texto apresenta, letra A, um divertimento, B, uma advertência, C, uma informação ou letra D, uma reclamação. Então, voltando ao texto, a gente observa que ele traz aí pra gente fatos, né? Nós temos, ele aborda as tulipas da Holanda, né? Falando de onde essa tulipa, né? Lá da Holanda. Percebam que o modo como ela é cultivada, as suas cores, e que essa flor é uma fonte de renda desse país, né? Então percebam que fala sobre o valor da tulipa, olha só, o valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Então percebam, eu tenho essas informações que foram trazidas no texto e que me deixam consciente, informado sobre essa flor, né, que é cultivada lá na Holanda e que ela é um recurso, né, um recurso financeiro, que ela acaba sendo aí um meio de renda desse país, ok? Então, quando observamos as alternativas, então percebemos que a resposta correta da primeira questão é a letra C. Uma informação, como vocês bem disseram lá no chat. Parabéns a todos que responderam lá no chat, a resposta realmente é a letra C. Não é um texto que traz um divertimento, que não gera humor, a gente não encontra advertência nele e muito menos reclamação. Perceba que é um texto informativo, ele tem por finalidade informar sobre essa flor e o seu cultivo lá na Holanda, ok? A outra questão, observem aqui.
Leia o texto com atenção e responda qual o tipo do texto apresentado e pedindo para justificar e qual a finalidade desse tipo textual. Vamos lá. O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se o ratinho entre as patas do leão. Estacou, ficou paralisado, de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede, urrou desesperadamente, bateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Num instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxavam, pôde o leão deslindar-se, ou seja, se soltar e fugir. Mais vale paciência pequenina do que arranco de leão. Então, pessoal, observem que o nosso texto é uma fábula, né? A resposta da primeira questão, da letra A, da segunda questão, é fábula. Observem que nós temos um leão, um ratinho, os personagens são animais. Observem também que os nossos personagens, eles são personificados. Olha só, olha a fala do leão. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. Um leão, um animal, ele fala? Não, percebam que ele foi personificado. O mesmo com o ratinho está falando, amor com amor se paga. Né? E o ratinho foi lá e soltou o leão, certo? Então percebo que os personagens são personificados, percebo que eu tenho uma narrativa, né? E também eu tenho um ensinamento, olha só. Mais vale paciência pequenina do que arranco de leão. Né? Essa moral aí em que o leão, né, com toda aquela sua força, ele não conseguiu se soltar, mas um ratinho foi lá e o libertou. Podemos ter outras morais, outros ensinamentos? Sim, outros ensinamentos podem ser colocados aqui. E com base nesse ensinamento é a resposta para a letra B, ou seja, o texto procura transmitir um ensinamento para aquelas pessoas que o leem. Certo? Agradeço a participação de todos. Se você acertou todas as questões, coloca aí no chat rapidinho, hashtag acertei tudo. Um forte abraço e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.